Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Um bom dia a você. Seja muito bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. De cá quem fala, Mano Rômulo. Hoje, sabadão, dia 15 de agosto de 2020, 8h30 da manhã. E nós estamos aqui novamente para poder conversar um pouco sobre as Escrituras Sagradas, poder falar um pouco sobre a Palavra de Deus e poder estudar um pouco, daquilo que deixou-se como registro para a gente. Estamos analisando o livro de Gênesis, paulatinamente, passo a passo, de uma forma expositiva, olhando o contexto histórico, social, político. Também não podemos deixar de analisar a geografia daquele lugar, porque isso interfere diretamente nas situações ao qual essas pessoas estão se desenvolvendo aqui. Nós estamos falando sobre José. José agora está no Egito. A passagem que nós refletimos ontem foi José interpretando os sonhos do faraó. O quão foi importante José estar na presença de Deus para que Deus pudesse usar a vida de José como uma ferramenta para a salvação do seu projeto. Lembra lá atrás, Deus prometeu para Abraão que faria da sua terra uma grande nação. Seriam tanto quanto os grãos de areia da terra, tanto quanto as estrelas do céu. Mas para que essa multiplicação aconteça, para que seja fecundo, esse povo ele precisa sobreviver a algumas catástrofes naturais e haveria uma grande seca. Deus então vai usar a vida de José. José agora já está na frente do faraó, José profere as palavras e o faraó agora vai dar uma resposta. E se tem um versículo que eu gosto muito e que muitas vezes é usado fora de contexto, é uma passagem que Salomão nos deixou em Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Olha só que interessante. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Isso é fato, meus irmãos? Isso é fato. Isso é em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas ações, situações, negócios profissionais ou individuais. A arrogância, a soberba, precede a queda. Mas a humildade precede a honra. E o que vai acontecer aqui, nada mais é do que a humildade de Deus. A humildade de José na presença de Deus vai fazer com que ele seja honrado perante toda uma sociedade. Ele chegou no Egito como escravo. E agora ele vai ser levantado como autoridade. Vamos fazer a leitura então, para não ficar nas minhas palavras e sim nas escrituras. Versículo 37 do capítulo 41. O conselho foi agradável ao faraó e aos seus oficiais. 38. Disse o faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, que há o Espírito de Deus? Eu queria que a gente pudesse olhar o primeiro ponto. Primeiro que é Deus, cara, isso aqui é magnífico, irmão. Deus quebrantando e desfazendo o coração idólatra daquele povo egípcio. De uma forma simples e direta, objetiva. As pessoas que estavam ali conseguiram encontrar em José a presença de Deus. José, ele é aquele que transforma ambientes. Não é aquele que se deixa transformar pelos ambientes. A presença de Deus se manifestava de uma forma tão tremenda e tão profunda na vida de José que o faraó e os seus oficiais eles ficaram impactados com aquilo ali. Olha só o que vai acontecer. Segundo ponto. Depois disse o faraó a José. Primeiro o faraó disse aos seus oficiais. Agora o faraó vai se dirigir a José. Visto que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém é tão sábio e ajuizado como tu. Olha só, primeiro eles reconhecem Deus na vida de José. Agora reconhecem que José é um homem diferenciado. Isso é incrível, irmão. Muitas vezes a gente quer mostrar para os outros aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente consegue. E quando a gente tem essa ansiedade de não esperar o tempo de Deus, muitas vezes a gente se atrapalha porque a gente comete muitos erros, muitas falhas. Mas se nós tivermos paciência para esperar o Senhor nos exaltar, se assim for da sua necessidade, porque o humilde ele é honrado. A humildade perante Deus, ela é honraria para o homem. Eu reconhecer que eu sou fraco pra caramba, que eu sou falho, que eu não tenho virtude nenhuma em mim. Tudo que tem de bom em mim vem de Deus, da parte de Deus. É isso que está acontecendo aqui. O faraó, ele olha para José e ele percebe que a sabedoria que José tem, ela é diferenciada de todos os outros homens ao qual o faraó já teve relacionamento ou contato. Olha o terceiro ponto. Cara, isso é louco. Versículo 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra todo o povo obedecerá. Somente eu serei maior do que tu.
Somente eu serei maior do que tu. O que ele está dizendo para José? José, não sei de onde é que tu veio, não sei quem tu é, reconheço o Deus da tua vida, reconheço a tua sabedoria, e eu preciso que uma pessoa que tenha essa sabedoria e esse discernimento administre todas as minhas coisas. Só me repasse tudo aquilo que está acontecendo. Olha o versículo 41, passo 4. Disse mais o faraó a José: vês que hoje te farei autoridade sobre toda a terra do Egito. Ah, mano, meu irmão, minha irmã, ele foi vendido como escravo. Eu quero que você entenda isso. Ele foi vendido como escravo, sem perspectiva nenhuma. Sem perspectiva nenhuma de crescimento em nenhuma área. Um escravo era indigno. Ele servia somente para quê? Para produzir algo para o seu senhor. Deus, ele contorna toda uma situação, ele converge destruição em honra. Olha só o que vai acontecer no versículo 42. Então, tirou o faraó o anel de sinete da sua mão e colocou na mão de José. Fez ele vestir roupas de linho e pôs sobre seu pescoço um colar de ouro. Fez subir no seu carro e aclamavam diante dele: inclinai-vos desse modo. E ele foi constituído sobre toda a terra do Egito. E disse ainda mais o faraó a José: mas eu sou o faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Ah, glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse é o nosso Senhor, irmão. Esse é o nosso Deus, que conhece todas as situações e intenções. Ele mede as intenções, ele mede as situações. O seu conhecimento é profundo e ele quer compartilhar a sua instrução com nós, seres humanos frágeis e pecadores. Que magnífico que é isso, querido. Entenda isso. E entenda também o que Salomão estava querendo dizer com o provérbio 18:12. A arrogância precede a destruição, porém a humildade precede a honra. José agora se tornou honrado. José agora se tornou governador do Egito. Irmãos, a gente está finalizando essa passagem no capítulo 41. Vamos entrar no capítulo 42 amanhã. Te convido para estar junto comigo. Se você puder compartilhar, curtir, mandar esse vídeo adiante, fica à vontade. Se você não puder, não tem problema. No tempo de Deus, pessoas serão alcançadas. Nós cremos nisso. Desejo a você um ótimo sábado, um ótimo fim de semana e que a graça do Senhor possa encher o nosso coração de uma maneira especial e inundar as pessoas e os ambientes onde a gente frequentar. Muita paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.